Vamos conversar sobre meditação? Eu sou Isabela Florenzano, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu vou explicar para você como a meditação pode te ajudar a viver melhor. A meditação é um treino da nossa atenção. No dia a dia e durante toda a nossa vida, a gente não costuma ter muito controle sobre em que a gente presta ou não atenção. Quantas vezes a gente já ficou lá se esforçando para ler, para assistir um vídeo, qualquer coisa que a gente queira estar plenamente atento e a gente, de tempos em tempos, percebe que a nossa atenção começa a flutuar. Em um momento a gente está ali, super focado, mas é só passar alguns minutinhos e a nossa atenção já está voando, a nossa cabeça já está lá longe e a gente nem consegue muito perceber como aconteceu esse processo de mudança de foco atencional. Pois é, isso é muito comum, não acontece só com você, acontece com todo mundo. Isso acontece porque a nossa mente é muito ativa e está sempre buscando fazer diversas conexões com o que a gente está prestando atenção naquele momento, com coisas que já aconteceram na nossa vida, que a gente já ouviu falar, que a gente conhece, e também pensando, projetando, fazendo planos, lembranças, tudo isso junto e misturado. E aí muitas vezes a gente se sente frustrado, sentindo que a gente não é atento o suficiente, que a gente não consegue manter o nosso foco, nada disso. Pois é, mas saiba que isso não é um problema só seu, isso é um problema da humanidade. Então é aí que a meditação entra, porque quanto mais a gente treina manter o nosso foco atencional, mais a gente consegue se manter atento por um período maior de tempo. Então, como funciona? A meditação funciona da seguinte maneira: a gente tem que escolher um objeto para focar. Geralmente é a nossa respiração, mas pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser alguma parte do seu corpo, pode ser um objeto externo, pode ser uma música, pode ser um som, pode ser uma contagem. Qualquer coisa vale. A gente tenta manter o nosso foco de atenção nesse objeto escolhido. E é óbvio que a gente vai sair desse foco. A nossa mente vai flutuar. Os pensamentos vão aparecer. E o exercício é justamente esse: voltar o foco para o objeto escolhido. Então, não, a meditação não é ficar sem pensar. Eu sei que isso é um mito envolvendo a meditação e eu sei que isso afasta muita gente da prática. As pessoas, só de ouvirem falar em meditação, pensam: não, mas eu nunca vou conseguir parar de pensar, eu nunca vou ficar sem pensar em nada. Enfim, e não é isso. Isso também frustra muita gente, porque nas primeiras tentativas a pessoa já percebe que, caraca, eu não consegui ficar 1 minuto sustentando a atenção. E é normal, não tem nada de errado nisso. A prática está aí para a gente ir prolongando esse tempo de atenção. E aí você pode me perguntar: tá, mas para que eu vou meditar? Eu não quero ficar mais atento, eu não quero ficar mais focado, eu estou bem assim, distraído do jeito que eu estou. A meditação vai me ajudar em que mais? Então, a meditação ajuda a gente a sair de estados alterados emocionais, de estados alterados da nossa mente. Sabe, então, quando a gente está com raiva, quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito triste, a meditação ajuda a gente a voltar para um estado mais neutro, um estado de calma, um estado de equanimidade mental, que é nem bom nem ruim, mas neutro, simplesmente observando sem julgar, entendendo e aceitando tudo que está chegando para a gente, todos os pensamentos, as emoções e os sentimentos, e lidando com eles na medida que eles chegam, sabendo que a gente pode se manter calmo e tranquilo por trás de toda essa confusão que está acontecendo na nossa mente. E além disso, a meditação é uma grande aliada do autoconhecimento. Eu costumo dizer para os meus pacientes: a dupla perfeita é meditação e terapia. Não tem quem não consiga se descobrir, se conhecer com essa dupla dinâmica. Por quê? Porque através da meditação a gente consegue perceber os nossos padrões mentais. Quando a gente está lá, parado, com foco atencional e esperando os pensamentos virem, a gente fica mais atento para quando eles aparecem e a gente consegue perceber qual é o conteúdo dos nossos pensamentos. Porque muitas vezes a gente vive sem se dar conta do que a gente está pensando.
Esses pensamentos interferem no nosso dia a dia, interferem no nosso humor, interferem no nosso foco, só que muitas vezes a gente não sabe exatamente do que se tratam esses pensamentos, qual é o conteúdo. Você já parou para pensar como você pensa sobre você mesmo? Se quando você pensa com você, você tem pensamentos positivos ou negativos? Pois é, muita gente carrega pensamentos negativos sobre si mesmos e não se dá nem conta disso. Então a meditação ajuda a gente a enxergar isso tudo, a perceber qual é o meu padrão de pensamento, quais emoções estão por trás desses padrões, que emoções eu trago comigo durante o dia sem que eu nem perceba que estão me afetando. Nisso tudo, a meditação pode te ajudar. Agora, se você é uma pessoa com ansiedade ou com depressão, aí é que a meditação pode te ajudar mesmo. Já foi comprovado que a meditação pode diminuir muito os quadros de ansiedade e de depressão. Justamente por causa disso tudo que eu falei para vocês, por ajudar a gente a conhecer os nossos pensamentos, a entender e aceitar as nossas emoções e por trazer de volta uma sensação de tranquilidade, de calma. É um momento que a gente para simplesmente para ser, existir, sem julgar, somente observar. Seja lá o que a gente escolheu observar, certo? E quando a gente é capaz de escolher de verdade no que a gente quer prestar atenção, a gente se torna mais livre. De novo, sem a gente perceber, a gente está virando prisioneiro dos nossos pensamentos. Pensamentos esses que a gente nem sabe direito quais são. A gente vive prisioneiro das nossas emoções, emoções que a gente também não sabe direito quais são e que afetam o nosso corpo, que afetam o nosso estado de humor, tudo isso. Então, sim, a meditação é um passo para ser mais livre, mais feliz e mais leve. Antes de terminar o vídeo, eu queria desfazer mais alguns mitos da meditação, além dessa primeira que eu falei, de que meditação é ficar sem pensar nada. Já vimos que não é isso. Outro mito muito comum é que para meditar a gente precisa se sentar em postura de lótus, que para quem não sabe é aquela com perna de chinês, com uma perna por cima da outra, fazer uma postura bem bonita, com a coluna bem ereta e só assim eu consigo meditar. Não, você pode meditar do jeito que você quiser. Você pode meditar, inclusive, enquanto você anda, enquanto você lava a louça, enquanto você lê um livro, enquanto você tem uma conversa. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo, que depois eu explico melhor todas essas formas de meditação em movimento. Mas, na verdade, o mais importante é você adotar uma postura que seja confortável para você. Se você não consegue sentar em perna de chinês no chão e ficar com a coluna ereta e manter essa postura por um tempo suficiente para você conseguir fazer uma meditação que seja de 5 minutos, não fique nessa postura, abandone essa ideia. Você pode se sentar numa cadeira, de preferência com as pernas no chão, os pés tocando o chão. Se os seus pés não tocarem no chão, você pode colocar uma almofada para apoiar seus pés. Você pode fazer meditação até mesmo deitado. E isso é um outro mito. Muita gente tem uma ideia de que não se pode meditar deitado. Que, enfim, muitas coisas podem acontecer perigosas. Não é nada disso. A única ressalva que eu faço, se você quiser meditar deitado, é que você tem que tomar cuidado para não adormecer. Porque não é esse o propósito. Até existem alguns tipos de relaxamento em que o propósito é você adormecer. E aí, ótimo, você faz deitado mesmo e quando você vê, você já até dormiu, nem chegou até o final desse relaxamento. Mas a meditação, como eu falei lá no início, tem um propósito de treinar a nossa atenção. É um exercício mental. Você quer dormir enquanto você faz um exercício físico? Claro que não. Então, na meditação é a mesma coisa. Então, se você, quando deita para meditar, acaba dormindo, tente não deitar. Procure outras posturas, como eu falei, sentado, recostado. É importante que você esteja confortável. Isso sim é fundamental. Um outro mito. Para eu meditar, eu preciso ficar meia hora numa meditação. Não necessariamente, ou mais que meia hora, enfim. Essa coisa de que uma meditação, para ser eficiente, precisa ser longa. Nada disso. 1 minuto já conta. Se você conseguir 1 minuto do seu dia parar e ficar totalmente atento, escolher de verdade o foco da sua atenção, isso já é uma meditação e isso já vai trazer benefícios para você. É claro que quanto mais, melhor. Pensa só, se você medita 10 minutos por dia,
Pensa em quantas vezes a sua mente se distrai na meditação e você tem que trazê-la de volta para o foco. Muitas vezes, né? Eu acho que talvez centenas de vezes, não sei, mas acho que deve ser por aí. Agora, pensa se você faz isso todos os dias, ao final de uma semana. Se a gente volta a atenção 100 vezes numa meditação de 10 minutos, no final de uma semana a gente fez isso 700 vezes. Em 10 dias a gente fez isso 7.000 vezes. Imagina você ir para a academia e fazer 7.000 vezes o mesmo exercício para o mesmo músculo. Esse músculo vai ou não vai ficar forte? Óbvio que vai. Então, por isso que quanto mais tempo de meditação, mais forte a sua mente está ficando, mais atenta, mais disposta, mais você vai sentir todos os benefícios da meditação. Mas não deixe que essa questão do tempo seja um obstáculo para você começar. Isso você vai adquirindo conforme você vai praticando. Você pode começar, como eu falei, com 1 minuto. Faça 1 minuto quando você acordar, 1 minuto quando você vai dormir. E vai aumentando isso aos poucos. Essa já é uma sugestão. Que tal, para quem nunca meditou, começar assim? 1 minuto de prática quando acorda, 1 minuto de prática quando vai dormir. Escolha um foco e tente manter a sua atenção nesse foco. Tudo bem se você se distrair. Tudo bem se você se pegar com os pensamentos lá longe. Não tem problema. Assim que você perceber isso, você volta a atenção para o objeto escolhido. E toda vez que você perceber que você se distraiu, não é para você ficar chateado, irritado. Pelo contrário, é para você ficar feliz, porque é esse o objetivo. É perceber. A meditação, no final das contas, tem o propósito de deixar a gente mais consciente. E para quem pratica mais tempo, sabe do que eu estou falando. A gente vai trazendo a consciência da prática de meditação para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E o que eu sempre falo aqui para vocês, consciência é a chave para a gente viver melhor. Quando a gente tem consciência de nós mesmos, nossa, parece que se abre um monte de coisa. A vida fica muito mais leve, a gente se torna mais responsável pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, pelas nossas palavras e, consequentemente, tudo melhora, não é mesmo? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Depois eu vou fazer uns áudios aqui para deixar umas meditações guiadas para vocês. Eu acho que pode ajudar. Umas meditações mais curtas, de 5 minutos, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma consideração, se alguém já pratica mais tempo, compartilhe aqui nos comentários a sua experiência. Vamos botar todo mundo para meditar, gente. Vamos aproveitar essa quarentena para a gente ficar mais atento, mais consciente, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!